boa tarde. Estamos de volta neste feriado 15 de novembro, aqui, Proclamação da República. A gente está aqui, programa ao vivo para esse bate-papo gostoso. Você sabe, né? A gente fala sério, mas com descontração. E no feriado, mais ainda. Estou recebendo aqui para um bate-papo muito interessante. Fica com a gente a Sandra Moura. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Samira. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. Ah, que bom. Ela estava ansiosa para falar deste tema aqui com a gente. A Sandra Moura, gente, ela é cirurgiã, dentista e consteladora familiar. Ela tem uma visão bem interessante da constelação e a gente vai bater um papo sobre isso. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM e pelo site ou pelo aplicativo Vibe Mundial FM. Vai lá no Assistir ao Vivo, você vai direto para o nosso YouTube. É super prático, já segue a gente, segue as outras redes sociais também. Estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook. Aí você leva a Vibe Mundial para onde você quiser e estiver. E a gente vai começar esse bate-papo, né? Que a gente estava falando sobre ancestralidade. Aí eu fiquei aqui, é óbvio, né, Sandra, que quando a gente fala de constelação, a gente está indo para nossa ancestralidade. Mas hoje... Qual é essa origem, né, da constelação, dessa relação? Como que tudo isso chegou para nós? Então, Samira, tem uma linguagem da constelação que a gente pode chamar de sistemês. Sistemês. É justamente a linguagem da constelação sistêmica, né? E hoje eu quero abordar de uma maneira, assim, bem objetiva e simples, usando o sistemês, a ancestralidade das constelações sistêmicas. Como é que foi essa ancestralidade? Como é que é essa ancestralidade? Qual é o presente das constelações sistêmicas e qual será o futuro delas, né? Então, vamos começar pela ancestralidade, o sistemês, né, da ancestralidade. É claro que não se pode deixar de mencionar de jeito nenhum o nosso queridíssimo Bert Hellinger e Sophie Hellinger, né? Porque ele observou coisas muito importantes a respeito de funcionamento dos sistemas. Como é que os sistemas funcionam? Quais são as leis que organizam isso? Como que a gente pode dizer que um sistema está saudável ou que ele está doente, disfuncional, né? Então é muito importante que essas três leis sejam observadas e respeitadas. É a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei de troca, do equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca. Quando a gente fala do sistema, a gente imagina, eu tenho o meu sistema. Você tem o seu sistema. Aí a gente pode ampliar um pouco esse conceito, Samira. É o sistema ao qual você pertence. Ele existe e você faz parte do sistema. Exemplo concreto. Família de origem, tá? A família onde você nasceu. Por isso que chamava constelação familiar só. Não chama mais? Ela foi ampliada, né? Porque hoje você faz constelação sistêmica organizacional, você faz constelação sistêmica odontológica, você faz constelação sistêmica espiritual. Então você diversificou. É disso que eu quero falar hoje. De onde veio isso, né? Por que originalmente é chamado de constelação sistêmica familiar ou só constelação familiar? Porque família é o primeiro sistema onde você desembarca. Não importa se o pai morreu, se a mãe deu, se você é adotado, se você é gerado por bebê de proveta, não interessa. Mas a família é o primeiro sistema ao qual você pertence. Então, Bert começou aí. Aonde que ele foi? Foi para a África, foi ver como é que os Zulus viviam. Nessa época também ele era sacerdote, né? Então, ele observou que as coisas lá fluíam, funcionavam e que havia leis ali. Leis, não leis do homem, mas leis universais. Por exemplo, se num sistema, vamos para um sistema de computador, vai, que todo mundo conhece hoje em dia. Se você tirar uma pecinha e colocar ela fora do sistema, o computador não vai funcionar. Simples assim, ele vai ficar doente. Então, a lei do pertencimento, ela tem que ser observada no campo e tem que ser respeitada. Ah, mas o meu tio, ele era maluco, foi internado no manicômio, o meu avô era assassino e a minha avó teve 3 abortos. Então, todo mundo excluído do sistema. Quem vai pagar o pato? Quem vai viver isso?
os descendentes. Quem vem depois. Quem vem depois. E com tudo isso, a constelação ela foi evoluindo, claro. né? Bert trouxe isso e ele mesmo trouxe a evolução da constelação. Muita evolução. Ele e a Sophie Hellinger. Olha, Samira, eu tive o merecimento de constelar com o Bert e com a Sophie há aproximadamente 12 anos atrás, aqui em São Paulo, no espaço do Gasparetto, porque o Renato Bertatti, que trazia o Bert para o Brasil, para São Paulo exclusivamente, ele alugava esse espaço do Gasparetto, nada a ver com o que o Gasparetto fazia e fez, e as reuniões eram lá. E eu tive oportunidade de ser constelada pelo Bert e pela Sophie. Então eu sei exatamente o que eu estou falando. É uma experiência assim muito poderosa a constelação. E hoje eu queria enfatizar essa origem, né? Eu queria dar um mérito assim que talvez por esquecimento ninguém fale muito dele, é o Rupert Sheldrake. É um biólogo inglês que descobriu nada mais, nada menos como é que funciona o campo morfogenético. Que é exatamente onde tudo acontece, Meu não Deus, uma constelação, que aliás a gente vai fazer hoje aqui no finalzinho da entrevista, uma constelação bem interessante que eu e a Samira bolamos, sem o campo, não existe. O campo morfogenético, ele é atemporal, não físico e é um depositário de todas as possibilidades. Ele pode até ser chamado de campo quântico, ou inconsciente coletivo do planeta, segundo Jung, ou campo morfogenético, Rupert Sheldrake, teoria do centésimo macaco, tem muita coisa aí. Então, que é no campo que tudo acontece. Essa ancestralidade das constelações, ela, óbvio, que engloba Bert Hellinger, Sophie Hellinger, Rupert Sheldrake, e tem muitos autores. Jung, do inconsciente coletivo do planeta e da teoria dos arquétipos, Grodeck, da psicossomática, Lowen, Reich, da teoria do caráter, que está vivo e muito bem vivo, o Fernando Freitas, que introduziu a quarta lei, que é a lei do tempo e do espaço nas constelações. Essa é mais uma lei da constelação? Sim, foi introduzida pelo Fernando Freitas. E eu fui seguindo esse movimento com muito respeito. Eu fiz um curso da Zaki Meredi, que é pioneira de constelações aqui no Brasil, em São Paulo especificamente. Fiz o curso do Fernando Freitas. Fiz o curso de psicanálise junguiana no Instituto Luz, que hoje eles fazem constelações no modelo do Bert Hellinger, do Família Stalin. E veja, isso tem que evoluir. Não pode ficar parado. Jamais ficará parado. O que não quer dizer que tenham que participar pessoas que não tenham gabarito e condições para fazer uma constelação. Não quer dizer isso. Quer dizer que quem estiver habilitado para fazer uma constelação pode introduzir o novo, o diferente. Haja vista o que está ocorrendo nas constelações no ponto de vista do direito, nos tribunais. Que a gente vê, né? O Sam na Stork, pedagogia também. O Sam Stork é na pedagogia, na saúde. Então, o que é a constelação de verdade? Na verdade, o termo constelação está equivocado. É configuração. E eu pretendo, não fiz ainda, pretendo nos meus grupos mudar isso. Constelação sistêmica por configuração sistêmica. Mas aí, aí a gente tem que ir doutrinando as pessoas para entender também uma nova nomenclatura. Aí sabe o que eu quero entender? Essas novas formas de constelar, todas elas trabalham com o campo? Todas. Tá. Não há como você, vamos dizer assim, desenvolver uma constelação sem você estar no campo morfogenético. Não existe essa possibilidade. Mas eu posso trazer no meu dia a dia, até como uma forma de honrar toda a ancestralidade, todas as 3 leis do Bert, mais a 4ª lei que você falou aqui. Pode. Inclusive, essa é a forma de você, entre aspas, avaliar se o sistema ao qual você pertence, ou os sistemas aos quais você pertence, está saudável e está funcional. Né? Se cada um tiver no seu papel, na sua função, se ninguém for esquecido, se ninguém for tirado do sistema, o sistema vai funcionar. Você vai conseguir fluidez no sistema, saúde no sistema.
Coisa rara, né? É coisa rara. Hoje em dia, porque você citou aí, por exemplo, os excluídos. Sim. Né? Eu acho que raras são as famílias que não têm um excluído. Sempre tem. Samira, eu vou arriscar, mas eu não vou errar. 100% tem excluídos. 100%. 100%. É, a gente fazendo uma análise da nossa família, do nosso sistema. Eu tenho algum movimento que eu posso fazer para trazer esse excluído? Ou eu necessito estar no campo para que esse excluído também aceite retornar? Samira, você tocou num ponto tão importante, mas tão importante, que eu vou ousar falar de se autoconstelar, que é uma das propostas hoje que a gente tem. Você fazer uma constelação para você mesma. E como é que começa essa constelação? Começa do jeito que você falou. Eu sento quieta no local, fico lá quietinha e coloco na minha frente todos os personagens do meu sistema que eu quero constelar. Vamos dar um exemplo concreto. A minha família que eu constituí, não a família de origem, onde eu nasci, a família que eu constituí. É um sistema, tá? Então, eu estou casada há 50 anos, tenho 2 filhos, e e eu vejo como é que isso está funcionando. O pai está no lugar do pai, a mãe está no lugar da mãe, o filho mais velho está no lugar do filho mais velho, e houve aborto. Se houve aborto, tem que trazer o abortado, sabe? Ele tem que fazer parte do sistema. Tem algum segredo familiar? Tem alguma coisa que cause vergonha? Tudo isso tem que ser avaliado e trazido para o campo. E o campo, Samira, você tocou num ponto importantíssimo. Ele não é um campo físico. Você pode invocar o campo. Estamos agora a serviço do campo de fulano, beltrano, ciclano, e agora trazemos para o campo, trazemos para esse sistema fulano de tal que foi excluído. Como é que eu me sinto com a presença do excluído? Eu aceito a presença dele? Aceitar não é concordar. Vamos supor que o excluído seja um assassino. Eu não vou concordar com o assassinato que ele fez, mas eu aceito o fato, eu aceito a realidade, a realidade. Porque aconteceu. Porque aconteceu. Porque não é uma mentira. Inclusive, as mentiras também existem. Elas também são verdades. Esse é um conceito muito elevado. As mentiras, os segredos que você citou, Sim, tudo isso sim, acaba influenciando nas gerações futuras. Sim, reverbera. O campo, ele é tão poderoso que ele reverbera. Qualquer mudança que você fizer no campo, que você ousar fazer, vai ter uma reverberação. Esse é o efeito da constelação sistêmica. Aí chega alguém para a gente e fala: Sandra, eu vim constelar aqui porque eu quero resolver o problema com meu marido. Meu marido é isso, aquilo, aquilo outro. Então tem um julgamento, tem uma postura parcial, as verdades são todas incompletas, né? Então, o que o campo faz? O campo mostra uma verdade que você não está conseguindo ver com olhos nus. Entendi. Você não vê. Sandra, dentro do... O nosso tempo é curto, né? Sim, então, a gente tem um monte de coisa para falar. Sim. Dentro do teu trabalho, como cirurgiã, dentista e consteladora, você traz a constelação sistema odontológica. Isso, vamos falar dela. E isso é super interessante, porque a gente está falando não só de saúde bucal, né? Veja, da saúde da vida. Eu tenho que falar um pouquinho da minha formação como dentista. Eu sou formada na USP, eu me formei em 1977, portanto eu sou formada há 46 anos, fiz mestrado, doutorado, fiz doutoramento em materiais dentários, lecionei 15 anos na graduação, 5 anos no pós. Então essa parte de que não é científico, para mim não existe. É científico sim. Tá, o que eu vou falar. E eu sigo um pesquisador francês chamado Christian Beyer, que por muito trabalho ele conseguiu decodificar as estruturas do aparelho estomatognático, que é enorme, não são só os dentes. É muito grande. Esse aparelho trata é o quê? Todo o rosto? Ele trata, basicamente, ele trata da boca, da faringe, pode chegar até o estômago, enfim, aparelho estomatognático. Vocês podem procurar isso no Dr. Google. Já até esqueci a palavra, Sandra. Estomatognático. As articulações, os ossos. Para vocês terem uma ideia, o dente é muito poderoso. Poderoso em que sentido? Primeiro que ele é muito difícil de ser destruído. Ele aguenta qualquer pancada. Ele é destruído pela cárie, pela fratura? Sim. Aí é que entra a constelação. Qual foi a mensagem que ele quis nos passar com essa destruição que nós não entendemos?
Então, a constelação vai mostrar como é. A primeira constelação odontológica que eu fiz foi para mim mesma, né? Eu tive resultados muito interessantes. E os quatro dentes do siso, que costumam erupcionar a partir dos 18 anos, isso é uma média, não é uma lei, eles são verdadeiros arquivos arquetípicos. E aí eu uso muito Jung para ver como é que esses dentes vivem dentro da pessoa. Tá? A constelação é extremamente profunda, tem muitos elementos e ela é feita de preferência presencialmente, né? A partir de uma radiografia panorâmica simples e de uma entrevista com a pessoa que quer fazer esse tipo de constelação. Extrair o dente tem relação? Excelente pergunta, Samira. Aí entra uma abordagem multidimensional. É extremamente importante que a gente sinta e admita a nossa multidimensionalidade. A gente está aqui no plano físico, claro que sim, a gente está encarnado aqui, mas nenhum de nós é só físico, né? Então, os dentes, mesmo extraídos ou anodontias, ou seja, quando o dente não existe, ele não só não foi extraído, como ele não existe, existe no plano astral. A energia dele está lá e pode ser trabalhada. Tá? É uma coisa muito interessante isso. Os dentes inclusos, os dentes que não nasceram, os dentes que foram extraídos. Isso acontece com qualquer órgão do nosso corpo, exatamente. Né? A dor fantasma, você já ouviu falar? Já ouvi falar. E ela existe. Pessoas que não têm perna amputada, por exemplo. Isso. Eu tenho pacientes que extraíram os dentes e de vez em quando eles falam, doutora Sandra, mas eu ainda sinto a dor nesse dente. É a dor fantasma. Que curioso, né? Muito. E real. Real. Não é uma coisa inventada. Né? Você era cética? Olha, né? A gente sempre acha que quem é da saúde é mais cético. Tem mesmo essa conotação. Eu sou do signo de Sagitário, né? Aliás, eu adoro astrologia. Eu adoro astrologia, estudo astrologia há muitos anos, né? Décadas. E hoje eu sei que o ceticismo é um desafio para você buscar uma resposta, vamos dizer, palpável, né? Mas o sagitariano, ele nunca é cético. O meu ascendente touro, talvez esteja engajado nesse ceticismo, tá? Um pouquinho. Porque ele está ligado à terra, mas o sagitariano não. A parte sagitariana nunca foi cética. Aí você criou, né, né, além do trabalho com o odontológico, né, sim, a constelação. Eu sou cirurgiã, né? E tem a constelação. Então você, só de abrir, quer dizer, se eu abrir a boca na tua frente, você já vai começar a analisar algumas questões. Dá para analisar algumas coisas, né? sim, Mas Samira. aí tem a radiografia, né, como ela já explicou. A radiografia também é importante, mas dá para analisar algumas coisas, sim. A gente vai fazer, daqui a 1 minuto, um trabalho que é uma constelação. Como eu estou falando da ancestralidade das constelações, eu imaginei aqui 2 copos de água, tá? Um representa a ancestralidade masculina das constelações sistêmicas, vamos imaginar Bert Hellinger, e a outra a ancestralidade feminina, vamos imaginar Sophie Hellinger, tá? Então, como eu estou fazendo coisas embasada neles, eu estou fazendo coisas diferentes, isso é um desafio muito grande, eu vou reverenciar essa ancestralidade profundamente, todos que fazem parte dessa ancestralidade, todos os cientistas práticos, personagens, todas as representações arquetípicas que fazem parte dessa ancestralidade, eu reverencio profundamente e peço permissão e aprovação para ser diferente, para seguir em frente com esses princípios, porém de uma forma inovadora, de uma forma completamente diferente. Eu estou fazendo esse exercício verdadeiramente em público para atestar a veracidade desses trabalhos. Agora eu vou tomar um pouco de água da ancestralidade masculina, beber na fonte. E a mesma coisa com a ancestralidade feminina das constelações sistêmicas. Estou bebendo na fonte. Agradeço
todo o conhecimento que vocês deixaram e deixam até hoje. Reverencio essa ancestralidade e peço permissão para ser diferente, para continuar o meu trabalho. Muita gratidão. Essa constelação em público, é claro que ela tem o campo todo aqui, tá? É uma coisa muito forte e ela mostra o poder da constelação, como a constelação funciona, qual é o objetivo da constelação. Eu gosto muito de falar do papel das doenças, né? Da psicossomática de Grodeck. Ontem mesmo eu fiz uma constelação online e no final da constelação eu perguntei para a constelada: e agora o bonequinho que representa a doença, onde que você quer que eu coloque no campo? Ela falou: pode pôr fora do campo. A doença não é mais necessária. A doença para de existir, Exatamente. ela não faz mais parte Exatamente. daquele sistema. Quando você consegue colocar o seu sistema em ordem, configurado de maneira ordenada e respeitosa, a doença não se faz mais necessária. A doença vem para ensinar. Qualquer doença. Eu mesma já tive infarto, já tive cirurgia cerebral e aprendi muitas lições com tudo isso. Então a doença ela tem que receber as boas-vindas. Isso parece uma coisa antagônica e vil, mas não é. Você não tem que tratar da doença. Você tem que, entre aspas, ver se o doente aprendeu a lição que ela veio ensinar. Aí ela não se faz mais necessária. A doença ela é uma mensagem para aquele organismo. Mensagem. Para aquele ser. Olha, eu volto a falar do computador. Ah, meu computador não está funcionando, eu não sei o que é. Ah, eu vou testar isso aqui. Se é isso, se eu não entendo nada, eu chamo um técnico para ver o que está acontecendo. Então é um momento de você rever os seus valores, de você rever aonde você está, o que está acontecendo com a sua vida. Qual é a função daquilo lá? Ô, Sandra, você tem uma atividade neste final de semana, né? Que é a reunião dos iluminadores sistêmicos. Então, boa lembrança. Que trata de tudo isso que a gente está falando, né? Eu tenho 3 grupos de constelações sistêmicas. Eu tenho os iluminadores sistêmicos, cujo símbolo é o Yin e Yang, que o objetivo principal é aceitar as polaridades, integrar as polaridades e transcender as polaridades. É muito desafiador. Nós temos reuniões mensais e a próxima será nesse sábado, dia 18, das 9h30 da manhã às 5 da tarde. Você não precisa ficar o dia inteiro lá. Você pode ficar uma parte, sair, voltar, pode vir para constelar, vir só para participar, sem problemas. Tem um outro grupo chamado CAP, que é Contrato Arquetípico Primordial, onde você acessa as representações arquetípicas que você escolheu lá na 5ª dimensão antes de vir aqui para a Terra. É muito interessante, pode pôr no campo também. E tem o Conciso, que são as constelações odontológicas. São 3 grupos. Por isso Ciso. Isso, por isso Ciso, Conciso. E justamente nesse próximo sábado, nós teremos uma reunião dos iluminadores sistêmicos. Se alguém se interessar e quiser participar, liga para mim, 11 9 6492 9641. Tá Pode bom? repetir. Código 11. Código 11 9 6492 9641. Só mandar uma mensagem, inclusive, com a permissão da Samira, eu estou à disposição para responder algumas perguntas, se vocês quiserem, depois do programa, porque é um assunto tão complexo, tão profundo, né, que jamais me passou pela cabeça esgotar esse assunto em 1 hora, né, aqui no programa da Samira. 25 minutos. Acabamos, inclusive. 25 minutos, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bom, né? Passa rápido, né? Demais. Para pensar. Gente, Demais. Anotaram? É código 11 964 92 9641. 9642 9641. É só mandar uma mensagem, bate um papo aí com a Sandra. E sábado, das 9 até as 17 horas. 9h30 até as 17 horas. É aqui no bairro da Pompeia, em São Paulo. Tem o encontro Iluminadores Sistêmicos. E tem outras atividades. Só obter informações aí com a Sandra. Muito obrigada. Obrigada, Samira. Adorei o nosso bate-papo. E muito. vamos que vamos, né? Obrigada. Todo mundo constelando. Obrigada, gente mundial. E você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo. Até lá.